Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso videoaula aí do nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui entrando já na terceira lição, né? Ética cristã e os direitos humanos, né, irmãos? Essa lição ela será passada no dia 15 de abril de 2018, a qual a nossa revista tem o nosso tema central, né, valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Né? Essa revista nesse trimestre, ela tem falado muito nos nossos corações, porque ela tem tratado em temas e assuntos que nós estamos vivenciando e passando, né, nos dias atuais da modernidade, em pleno século XXI em que vivamos. Nós temos aqui o nosso textual, a verdade prática, mas antes de nós adentrarmos aí na lição, quero pedir você, deixa, né, o seu link lá, curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos, né, estude, para que você possa estar crescendo tanto na graça e no conhecimento. E antes de mais nada, essa daqui é uma pré-aula, um vídeo-aula, para você que está aí, que você é professor que vai lecionar, você aluno que vai ler, você vai ter uma base no que possa ser comentado e sirva de crescimento para a tua vida, e você possa somar na tua aula que você possa estar dando, e também você, aluno que estuda conosco, possa estar aprendendo, porque ética cristã e os direitos humanos, né, nós sabemos que vai falar na atualidade, né, ética cristã, né, e também direitos humanos, é o que mais nós ouvimos falar nos dias em que vivemos, direitos humanos, disso, daquilo, nós vamos comentar no decorrer da lição. Mas o textual vem falando assim: o estrangeiro não afligirá, nem oprimirás, pois os estrangeiros foste na terra do Egito. Êxodo 22, 21, ou Êxodo capítulo 22, versículo 21. Verdade prática. Os direitos do ser humano revelado na palavra de Deus têm como o fundamento o amor, que é a base, é o princípio, né, irmãos, da nova aliança em Cristo Jesus, o amor. Se não tivermos amor, de nada nos adianta. Tá? É um dos princípios de toda a ética cristã, de tudo que nós estamos pronunciando ou vamos fazer para Deus. Porque às vezes o que nós podemos fazer, fazemos de qualquer maneira, sem amor, e nada tem o seu fundamento. Aqui nós temos a leitura diária, que você possa estar lendo de segunda a sábado aí na tua casa, acompanha, para que você fique ciente dos assuntos que vão ser tratados na revista. A leitura bíblica em classe também ela está inserida no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 58, versículos 6 ao 12. Para nós ganharmos tempos, você depois medita aí, né, para que você possa estar aí sabendo do assunto. Então está no livro do profeta Isaías. E nós vamos dar início aqui na nossa escola bíblica dominical online, vamos dizer assim, no nosso videoaula, né, que a cada dia tem sido de suma importância, de grande valia, de grande aprendizado, tanto para a gente como para você aí que vai ouvir. Nós vimos aqui entre os comentários, né, que cada dia tem aumentado mais, então curta, compartilha, né, divulga aí para os seus amigos o nosso canal, para que possa estar crescendo a cada dia em nome do nosso Deus. Amém? Nós vemos aqui na nossa introdução e também no primeiro tópico, o comentário fala dos direitos humanos, né? Isso que nós estamos vivenciando a cada dia. Ética cristã e os direitos humanos. Então, queremos relembrar e pontuar antes de nós adentrarmos aí na lição, que ética é os costumes, regras e normas de condutas. Cristã é a nossa condutas e normas e regras baseadas na Bíblia Sagrada.
que é o nosso manual de regra, manual de convivência, manual de pronúncia, a Bíblia Sagrada. Então, nós vemos aí que a Escritura, né, irmãos, ela é a base para nós comentarmos qualquer assunto que fala a respeito de ética cristã, que não muda, então, de forma que vivemos segundo a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, ela é imutável, tá, irmãos? As Escrituras que não mudam, então, ética cristã é a forma que vivemos segundo a palavra de Deus nesse mundo. Para nós adentrarmos na lição, nós teríamos que passarmos para que você possa, quem sabe você é a primeira vez que vai estar ouvindo, saber o que é ética cristã. Então, primeiro, a origem dos direitos humanos. Resumindo os 4 pontos, os 4 tópicos que nós temos aí, definição de direitos, declaração dos direitos do homem, né, e cidadão. Vamos ver. Terceiro, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quarto, direitos humanos no Brasil. Antes de falarmos da definição de direitos, que esse direito prevaleceu a uma minoria, né? Nós sabemos que antes de nós falarmos aí, né, de adentrarmos nisso daí, o comentarista também ele coloca que essas definições prevaleceu a esse direito, vamos dizer assim, a uma minoria de pessoas ou classe, né, que tem direitos ou que cobram esses direitos, esses requisitos para que possa, vamos dizer assim, ter alguma vantagem, né, irmãos, aí na definição de direitos humanos para a sociedade. Então, nós vemos aqui que a Bíblia, o nosso Deus, já nos demonstrou a sua vontade em demonstrar direitos e dever na humanidade. Na Bíblia, o nosso manual de direitos e condutas e ética cristã. Então, nós vemos aqui que a Bíblia, como sendo o nosso manual de direitos e condutas e ética cristã, nós aprendemos que, como nos dias atuais de hoje, uma classe ou um grupo que tem prevalecido desses direitos que nós vamos estar comunicando aqui, isso tem nos causado, vamos dizer assim, uma grande preocupação com a atualidade em que vivemos hoje. Então, vejamos aqui a palavra do nosso Deus, aqui o que o comentarista também colocou, nós vamos acrescentar aqui para o crescimento. A definição de direito é o seu significado, aquilo que é reto, correto e justo. Né, irmãos, isso é óbvio que a definição de direito, ela tem um significado que é o que é correto, justo e reto. Assim, a ética já é composta de normas e de conduta, assim todo ser humano tem o direito de ter uma vida digna, como proteção à vida, à liberdade ou liberdade individual e igualdade uns com os outros. Então, nós vemos aqui que, assim como o ser humano tem o direito de ter uma vida digna, como proteção à vida, à liberdade individual e igualdade e dos outros, esse direito nos dá isso daí. Nós vemos aqui que a definição vai falando do direito o que é reto, correto e justo. E nos dias atuais em que nós vivemos, o que nós queremos é ter esse direito, né, irmãos, que a sociedade precisa ter para poder sobreviver de uma forma melhor, né, irmãos, uma vida digna, uma proteção, ter qualidade de vida e também liberdade de expressão, liberdade para andar, de ir e vir, de igualdade individual e com os outros. Hoje nós vivemos um período que ainda tem essas definições de direito,
né, irmãos, ou direitos do ser humano, nós vemos aí que muitos têm vamos colocar assim, muitos têm uma grande quantidade de direitos, de regalias, e uma minoria às vezes tem que viver reprimida dentro do teu quadrado. Mas nós vemos aqui o direito do homem e cidadão foi promulgado oficialmente, datado em 1789, no dia 26 de agosto, em Paris, na França. Essa foi a influência e inspiração pelo iluminismo na França, no dia, ou seja, 17 artigos proclamados, ou a liberdade de igualdade entre os indivíduos, que se tornou universal. Esses direitos humanos no Brasil foi nos anos de 1980 que começou a ser reivindicado, até que o militarismo era o regime, né, irmãos, que tomava conta da época, nos anos 80, que prevalecia e fazia as regras. E as oposições reivindicavam os seus direitos. Foi aí que começou o período, logo após os anos 80, né, a democracia, a querer dos militares, a democracia trouxe à tona os direitos humanos. E nós vemos aqui que, assim como os iluminismo, né, que ali deu origem, e eles reivindicaram, né, irmãos, uma organização para que viesse ser levantado ali, para que pudesse, nós vemos aqui, no ano de 1789, em Paris, na França, essa declaração foi resultado da Revolução Francesa, que é inspirada pelo iluminismo, né, irmãos, que também não deixa de ser um secretismo. Eles deram uma definição, né, irmãos, dos direitos do homem ao cidadão, que isso começou a ser outorgado universalmente falando. Isso passou-se a ser, vamos dizer assim, mundialmente, né, com a ONU, com os direitos humanos, começou a percorrer, a ganhar peso. E no Brasil, nós vemos que essa definição de direitos humanos no Brasil foi na década, né, 1980, né, na década de 80, que começou a ser reivindicado isso para o brasileiro. Porque no Brasil nós sabemos que, queremos pontuar ou não, o Brasil sempre ele é um pouco atrasado às situações, aí o que é lançado lá fora, né, 1, 2, 3, 5, até 10 anos depois surge no Brasil. Mas nós vemos que isso, o período que o militarismo tomava posse, né, e entrou ali o período da democracia, os direitos humanos começou a ganhar peso e a reivindicar, né, o direito da sociedade. Então, frisando para nós aqui, definição de direitos e o seu significado é aquilo que é reto, correto e justo. Isso não deve, vamos dizer assim, poderia andar paralelamente 100% na ética cristã. Porém, os direitos começaram a ter regalias, né, para uns e para outros. Mas nós vamos dar sequência aqui na nossa escola bíblica dominical online, aqui, vamos dizer, no nosso vídeo aula. E ainda falando sobre aqui o nosso direitos humanos no Brasil, o comentarista aqui também, ele foi sábio, ainda colocou um comentário aqui querendo frisar. O comentarista fala do direito dos bandidos, porque no Brasil o direito de igualdade não prevaleceu. Por isso, no Brasil,
não predomina ainda a ética. E nós cristãos faremos a diferença, ensinando aos filhos os valores da ética cristã e ensinando-os direito, porque a nossa geração tem que deixar de prevalecer uma minoria, e os direitos humanos é para todos, com igualdade, sem cor ou sem distinção de raça, de cor, de situação financeira ou até mesmo religiosa, porque somos cristãos e temos o direito de ser, vamos dizer assim, nós cristãos temos o direito de ser humilhados e de humilhar o nosso direito? Não, o nosso direito somos iguais. Então, por isso que nós temos que fazermos a diferença. Nós não somos melhores em direito de igualdades, para que nós venhamos pisar no menor, e por isso nós temos que ensinar que no Brasil esse direito, ele tem que frisar isso, não pode haver distinção e nem diferença. Nós temos que instruir os menores e aqueles mais fracos que os nossos direitos são iguais. Segundo tópico, a Bíblia e os direitos humanos. Direitos humanos no Pentateuco. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Torá ou Pentateuco, os 5 primeiros livros, aqui vemos um grande ensinamento para o povo de Deus de direitos humanos que serve de exemplos até hoje, para a modernidade, como exemplo de direitos, como os menos prevalecidos, com as órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres, e etc. A Bíblia como uma ética para a sociedade em que vivemos. Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é inspirador, para a classe dos advogados, dos juízes também na atualidade. São também base de muitos filmes, que são feitos, porque ela é um grande ensinador para a sociedade hoje sobre direitos humanos, tirando nos 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia inteira ela é composta, irmãos, de ensinamento bíblico de como conduzir ou de conduta de o ser humano um para com o outro, com a humanidade, do patrão para com o empregado, o empregado para com o seu patrão, do filho com o pai com o filho. E daí nós vemos que os direitos que a Bíblia nos ensina é edificador. Então, nós vemos aqui que o Pentateuco, irmãos, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é exemplo para a modernidade, irmãos, com seus direitos, como exemplo também como se trata com os menos prevalecidos, como os órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Isso lá em Êxodo capítulo 22, versículo 21, versículo 22, versículo 25 e o 26 a seguir. Isso, irmãos, que nós vemos aqui é a palavra do nosso Deus imutável. Olha quantos 1000 anos foi escrito isso atrás e ainda ela é inspiradora, irmãos, para a atualidade moderna que nós vivemos nos dias de hoje. Então, nós vemos aqui que desde a criação, nós vemos aí que Moisés recebeu ali as leis, os mandamentos, os ensinamentos, a contagem numérica. Deus repetiu tudo no livro de Deuteronômio, trazendo a memória, irmãos, à tona, as leis morais, nós vemos aí sacerdotais, tudo Deus deixou ali naqueles 5 primeiros livros que servem de base,
para hoje a OAB, vamos dizer assim, que muitos dos que fazem direitos, eles ficam por dentro das leis também que a Bíblia rege, até porque, né, é um manual espiritual, mas também que serve como base para eles entender, né, irmãos, que o Criador, ele é um Deus de misericórdia, de amor, de fogo consumidor, né, irmãos, que sabe tratar com decência e ordem, e os direitos prevalecidos aqui para os órfãos, viúva, os menos favorecidos, e daí sucessivamente. Segundo ponto aqui para nós continuarmos no segundo tópico: direitos humanos e os evangélicos. Nós vemos que os evangélicos, nós vemos aqui que como os evangelhos, né, os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, ele tem um grande ensinamento também profundo. Sabe por quê? Porque Cristo é a base desses 4 evangelhos. Nós vemos aqui que também as mensagens de Cristo resumida no amor, né, a Deus e ao próximo, nós vemos em Mateus 22, 37 ao 40, Jesus ensina que quebrou tabus, regras. Jesus, ele veio para desfazer alguns paradigmas da sociedade. Então Jesus, ele quebrou tabus, regras, na comunhão com os menos favorecidos, os direitos de igualdades, há diferenças de cultura, raças, povos e ainda a cultura dominante que prevalecia naquele período, que eram cheios de regimentos, que não poderia curar no sábado, fazer isso, aquilo, e Cristo veio demonstrando isso, que até no sábado ele curava, e assim sucessivamente, grandes pontos que Cristo veio demonstrando, né, irmãos, os direitos humanos, direitos de igualdade ali nos 4 evangelhos. Cristo, ele quebrou o paradigma, vamos dizer assim, de cultura, raça, cor. Cristo, ele não fez acepção. Ele almoçava com os menos favorecidos. Ele demonstrou amor para com aquele povo. Então, só frisando, e você possa pontuar isso, que Cristo, ele quebrou tabus e regras, tanto na comunhão, porque, irmãos, nos dias que hoje em que vivemos, a classe mais favorecida ou uma classe, ou às vezes até mesmo entre as classes de igualdade, não tem comunhão, não tem direitos, né? Eu posso, você não pode, e daí sucessivamente. Cristo, ele quebrou essa comunhão, esse paradigma com os menos favorecidos, ele se aproximou-se dos menos favorecidos, tá? Quando uma das passagens bíblicas, que quando Cristo ele fez uma festa, convidou os maiorais e ninguém apareceu, mas ele mandou que trouxesse os coxos, os aleijados, e a casa encheu. E ali também foi um tabu sendo quebrado. Aqui nós vemos também que os direitos de igualdades, a diferença de cultura samaritana não se dava com os judeus, e isso, aquilo, tudo, né? Cristo foi quebrando os paradigmas e ensinando que nos evangelhos, aonde está escrito a respeito dele, tem direitos iguais, direitos humanos, né, irmãos, para que a sociedade possa ver isso, que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e penetrante. Então, nós vemos aqui que foi quebrado esses paradigmas entre raças, povos e ainda cultura,
dominante, conforme nós falamos nos evangelhos. Cristo foi e será um exemplo de direitos humanos no presente século e na atualidade, pois Deus mostra que a nossa fé cristã não está desassociadas das necessidades humanas. Isso chamamos de ética cristã, tá? Cheia de exemplo de direitos humanos. Glória a Deus por isso. Frisa isso, você professor, você aluno que está vendo aí, você possa saber que a Bíblia, nós vemos aí que o Pentateuco, tá? Ela é baseada e cheia de demonstrações de direitos humanos ali dentro daqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Nos 4 evangelhos é a base de Cristo, é o amor, que já vem quebrando todos os paradigmas aí através deste amor. Então, direitos humanos nos evangelhos. Terceiro ponto do segundo tópico, direitos humanos em Paulo, ou nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos grandes escritores da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, né? Depois de Cristo, ele foi o maior, né, comentarista bíblico que deixou grandes exemplos para que a sociedade possa extrair direitos humanos de comportamento, de pai com filho, filho com pai, de esposo com esposa e daí sucessivamente. Mas um dos pontos que o comentarista frisou aqui, que numa das suas cartas, né, ou epístola paulina, o apóstolo Paulo soube reivindicar o seu direito como sendo ele de dupla nacionalidade, já demonstrando os seus direitos, sendo atendido, se não seria o mesmo preso antes da hora, morto antes da hora, sofria grandes retaliações por não reivindicar o seu direito de nacionalidade, né? E nisso ainda vem falando aqui, se não seria o mesmo preso e morto antes da hora, exemplo de Paulo na luz da palavra de Deus, ensinando o seu julgamento seria sim feito, mas com uma atitude justa e vamos dizer assim, pela sua reivindicação, ela seria justa, né? E apelou até mesmo a César para que tudo ocorresse segundo o que estava escrito. Porque se nós não reivindicarmos o nosso direito, nós às vezes somos prejudicados. E o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele ensinou que também ali tem direitos humanos dentro das epístolas paulinas ou das cartas gerais, né? E uma delas foi ele reivindicar, né, o seu direito de nacionalidade, ser julgado com toda ética, com toda atitude justa, para que ele viesse sim ser condenado ou não, mas sendo feito com justiça. Nós vemos isso em Atos capítulo 25, versículo 9 ao 12. Então, a ética cristã é exemplo para a nossa humanidade, que possa ser corrupta, ou melhor, que possa ser corrupta, precipitada, leviana com os nossos direitos de cidadão e igualdade. Mas a sociedade precisa aprender e ser ensinada também dentro dos direitos humanos, porque a Bíblia ele é um livro completo. Fala de amor, fala de direitos, fala de igualdade, fala de correção, fala de diversos temas. O que você precisar, você encontra nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Terceiro ponto, a igreja e os direitos humanos. Primeiro ponto, do terceiro tópico, a igreja e o trabalho escravos. O trabalho é sempre um
ensinamento bíblico, porque nós vemos que a Bíblia, desde lá da criação, ele nos ensina a que o homem deveria viver do teu próprio suor, né? Ele deveria trabalhar, labutar a terra, e para que possa dali eles tirar o sustento dele, da tua família. Mas a Bíblia também é contra o trabalho escravo, né? Porque os direitos de igualdade, a Bíblia já vem ensinando também que isso Deus não se agrada. Isso também é errado diante dos olhos de Deus. E vejamos aqui, o trabalho é sempre mencionado, né, na Bíblia. Um pai viver do seu próprio suor, trabalhando, é bíblico, mas o trabalho exaustivo, prolongado, com grandes cargas horárias, isso é um trabalho escravo, porque fere os direitos de dignidade humanas. Nós, igrejas cristãs, não podemos esmorecer e deixar de ensinar também que é errado o trabalho exaustivo, até porque a Bíblia nos ensina que trabalhar, né, dia e noite é fadiga e canseira para a alma, mas também o trabalho exaustivo e escravo, isso é antibíblico. Tiago ensina que e condena a exploração injusta praticada contra os trabalhadores. Isso é ética cristã, né, irmãos? Ensinando os direitos humanos em pleno século XXI. Então, nós temos aqui um grande ensinamento para os dias de hoje, que nós vemos aqui. O trabalho é sempre um ensinamento bíblico, mas desde que não passa a ser um trabalho escravo, exaustivo, prolongado. A Bíblia também ensina que esse trabalho, às vezes não tem que trabalhar, passa de 12 horas, entra à noite, né? Deus separou o dia para trabalho, a noite para o descanso. Hoje nós vemos que tem gente que trabalha de noite, descansa de dia, mas tudo que emenda, que começa a ser também um trabalho escravo, a Bíblia é contra. E Tiago bate de frente com isso, ensinando, né, irmãos, e condena a exploração injusta praticada contra os trabalhadores, né? Deus não se agrada. Tiago capítulo 5, versículo 4 e o versículo 6. Isso é ética cristã nos séculos 21, né, nos direitos humanos. Segundo ponto, terceiro tópico. A igreja e os prisioneiros. Aqui, irmãos, o interessante é que nos dias de hoje muitos falam, caiu lá, foi preso porque ele merecia, e sucessivamente, ele tem que pagar mesmo, tem que morrer. Mas para nós cristãos e apregoeiro da palavra do nosso Deus, enquanto há vida, há esperança. E nós cremos que tem o poder de mudar. Eu louvo a Deus por aqueles que fazem os trabalhos missionários dentro dos presídios, dos pastores que fazem os trabalhos fora, recebendo aqueles que saem do regime, porque nós vamos ler aqui e passar para os irmãos, nós vamos ver que 70% daqueles que caem lá dentro volta a ter uma vida, né, ou a voltar à mesma prática do crime ou do roubo e daí sucessivamente. Porque até então o sistema carcerário que vivemos nos dias de hoje, ele sobrevive superlotado. Não tem um projeto, um plano de conduta, de mudança de pensamento,
de mudança de intenção, não tem uma postura de como eles vão fazer para eles melhorar ali dentro. Isso no Brasil ainda não funciona. Nós vemos que em pleno século XXI isso acontece ainda. A pessoa, ele não é revitalizado, ele entra ali dentro, é jogado ali dentro, né? Mas nós vemos que a igreja, muitos têm o poder ainda de chegar, prestar o culto lá dentro, muitos se convertem ali dentro através da palavra do Senhor e são batizados. Primeiro, ele ganha o direito de salvação, seu nome é escrito no livro da vida, né, vamos dizer assim, né, ele passa a ter conhecimento que o nosso Deus é o melhor caminho para ele. Então nós vemos que aqui tem um grande exemplo para a igreja na atualidade. A igreja e os prisioneiros. O interessante é que eu ainda fomos com uns pastores diante do prefeito da cidade que eu morava, e nós fomos até no período que era período de festa da cidade, que havia um dia de festa dos evangélicos, e o prefeito não cristão, ele chegou ainda, parabenizou e falou assim: olha, o trabalho das igrejas hoje, ela trabalha para o Estado, porque aqueles que ele consegue recrutar são menos 1, 2, 7, quantos que tiveres dentro da igreja, ou que consegue trazer para a igreja, são menos 7 delinquentes aí fora na sociedade. Muito forte que aquele homem passou para nós. E é verdade. Então, nós vemos então que aqui no segundo ponto do terceiro tópico, fala assim: aqui vemos que nas igrejas que não pode se calar, prostrar e sim avançar, levando a palavra de Deus, né, irmãos, aos presos, curando, ensinando, batizando, porque assim ajudaremos a sociedade que tem os seus filhos, pais ou algum parente que está ali detido, né, irmãos? Quem que nunca passou por isso, por um amigo, um conhecido que está lá detido, precisando? E a igreja de Cristo, né, irmãos, ela consegue adentrar ali dentro, e é um dos melhores momentos, porque o coração está quebrantado ali dentro, de chegar e levar esta palavra que tem poder de mudar a vida e a conduta do homem. Então, levando paz na palavra, nos presídios, a salvação é uma classe que os presos, aonde eles vão pagar os seus crimes, né, num ambiente desumanos. Então, pregamos que nós possamos pregar antes de cair ali dentro, e se cair, aqueles que estão fazendo o trabalho, ore para que o trabalho dele seja de eficácia, que ele possa alcançar o máximo de vida, né, ali dentro do presídio, ou dentro da cadeia, ou os presidiários, né? Nós vemos que essa é a influência da igreja, levar salvação, vida e paz, pregar o evangelho aonde tiver de ser pregado. Amém? Vamos dar continuidade aqui, já finalizando. Que torna a comentar ou cometer outros delitos aqueles que não conseguem alcançar a salvação ali dentro da cadeia. Isso é muito triste. Tornar para trás, voltar a fazer tudo de errado novamente. A igreja pregando a palavra, temos oportunidade de mudar esse índice. Isso, os ensinamentos de Cristo que nos muda, e a ética cristã forjando ou formando os direitos humanos, porque através disso
Muitos projetos foram feitos para a mudança dessa atualidade de superlotação, de tratamentos com direitos éticos e humanos para esses que estão ali dentro. Terceiro ponto, do terceiro tópico, a igreja e os problemas sociais. Mateus capítulo 7, versículo 12, nos diz assim: leva, portanto, tudo o que vos quereis que os homens façam, fazei-los também vós, porque isto é a lei dos profetas. Antes de exigirmos qualquer coisa, façamos-nos primeiro, façamos-nos nós também, tá? Porque nós, igreja, nos ensinamos que aonde ou que nós podemos somar com esse grande problema social que nós vivemos nos dias de hoje. O comentarista colocou, e também é uma das bases dos grandes problemas sociais, que é o desemprego, a precariedade moral, a saúde, a segurança, a educação e outros. Isso é um dos grandes problemas. Mas ainda agrava com um país com os nossos líderes corruptos, né, irmãos? A nossa liderança corrupta, o desvios de verba, o superfaturamento, tudo isso, né, irmãos, vem pesar na hora da repartilha, né, irmãos, para poder ajudar a sociedade. Vai faltar. Aonde você tira demais, vai faltar no outro. Então, nós vemos aqui, o comentarista ainda colocou, e eu até frisei aqui para comentar, isso só vemos um dos grandes problemas, mas ainda agrava com um país como os nossos liderados corruptos e os desvios de verba, o superfaturamento, tudo isso a igreja de Cristo ou os cristãos, nós temos que ter uma mudança de conduta, ficarmos na ética cristã e moral, não corrompendo, ensinando os nossos filhos, os membros, a classe que nós vamos passar, né, a não se corromper, né, a não subtrair aquilo que não vos pertence, a não tirar aquilo que vai trazer falta, a dividir, né, irmãos, a ajudar, a compartilhar, a fazer para os menos, ou a classe mais necessitada, poder ajudar os órfãos, a viúva, as visitas nos hospitais, os trabalhos no presídio, uma ajuda de cesta básica, uma ajuda espiritual, porque às vezes nós vamos chegar para muitos, vamos orar, é fácil, mas a barriga está doendo, né? O desemprego, a comunidade aonde nós vivemos em volta de nós às vezes está se degradando, precisando de um apoio da igreja de Cristo, e nós cristãos às vezes estamos de braço cruzado, sem poder mudar, e muitos que às vezes entram na política dos nossos líderes, né, ou dos nossos irmãos em Cristo Jesus, se corrompem, e nós podemos nos ensinar e orar para que esses homens se permaneçam na ética cristã, permaneçam na palavra de Deus, dando exemplo, bom testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós vemos aqui que nós possamos também fazer a diferença. Isso temos exemplo que Abacuque, que nos ensinou que nós façamos também o que ele deixou ali escrito em Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós, igrejas, podemos fazer muitos. Nós podemos ajudar diversas classes
sociais, para ajudar tanto contribuindo, fazendo, ensinando, expondo a imutável palavra de Deus, sendo ela nossa base cristã de ensinamento, e nós possamos a fazer a diferença como cristãos, né, irmãos? E a igreja, os ensinamentos por onde nós passarmos e os problemas sociais. O que nós, igreja, temos feito para melhorar os problemas sociais no município, na cidade em que vivemos? Então, nós vemos aqui que nós podemos ajudar de diversas formas. Então, nós vemos aqui, primeiro, contribuindo, indo, agindo, fazendo a diferença, trazendo à tona a ética da palavra do nosso Deus, né, irmãos, que é a base de nós cristãos, os valores que não possa ser corrompido, tá? A Bíblia fala também que bem-aventurado é a nação, o estado, o país cujo Deus é o Senhor. Né, irmãos? Que nós possamos, como igreja, fazer a diferença, contribuindo com a sociedade que está corrupta, com os verdadeiros valores cristãos na atualidade. Porque nos dizem que vivemos, nós temos que darmos exemplo de segmentos da palavra do Senhor, porque a Bíblia ela é repleta de Gênesis a Apocalipse, de ética cristã e os direitos humanos, né, irmãos? Esse direito que se predomina, né, até os dias de hoje. Nós vemos que às vezes para uns e menos para outros, mas que a palavra do nosso Deus venha nos ensinar, tá? Que essa palavra não pode ser mudada. Então, para fecharmos aqui,